Opa! Fala aí, colecionadores, beleza? Quem tá falando é Auro, trazendo mais um vídeo aqui no canal. E bem, colecionadores, hoje eu estou aqui para trazer um vídeo um pouquinho diferente. Dessa vez eu vou falar do passado da linha SH Figuarts e Dragon Ball, que basicamente eu vou estar falando aqui de figuras, protótipos que a Bandai mostrou, né, nos eventos. Só que ela olhou assim e falou: não, eu não irei lançar porque eu não quero. E já falando aqui, tá, colecionadores, que assim, que eu não vou estar falando aqui de figuras que a Bandai mostrou um protótipo e teve muita diferença, né? Tipo, do protótipo pro produto final. Mas futuramente eu vou fazer um vídeo falando disso, né? Das figuras dos protótipos que mais tiveram diferenças para serem anunciados, tá? Então, falando aqui desse vídeo agora, que basicamente vão ser só figuras que a gente não tem ainda, né? Personagens, transformações que, infelizmente, a Bandai decidiu não lançar. E, bem, tem muita coisa inusitada aqui e eu já vou começar logo sem deixar enrolação aqui, ok? Então, vamos nessa. E bem, colecionadores, começando aqui com a figura, vamos dizer assim, mais antiga dessa lista, né? Nós temos aqui o Nappa. Sim, galera, a Bandai, na New York Comic Con de 2012, ela mostrou um Nappa pra gente, um Nappa na versão Battle Damage, que é algo que eu creio que muita gente que hoje em dia tem customs na internet desse Nappa, e falando pra vocês que esse Nappa tava bem legal, tá? Obviamente tem uns probleminhas ali nele, como dá de ver, né? Tem uns gaps ainda, mas cara, pra ser uma figura que eles mostraram assim em 2012, eu acho que tá muito bacana, muito legal, e dá de ver que eles até pegaram a expressão, né? O que? Mais de 8.000? E assim, falando pra vocês que, cara, a escala pra mim dele tava perfeita, velho. O Nappa é um bicho grandão, ele tava realmente batendo a escala com Vegeta, né? Ou seja, a Bandai em 2012 se preocupava com a escala, mas hoje em dia, infelizmente, não. E falando pra vocês que eu acho que ele tá muito legal, né? Pra ser uma figura de 2012. Né? Eu acho que a Bandai tinha caprichado nele, tinha feito até a musculatura que lembra, né, a época, o traço da época. Né? Infelizmente esse Nappa não foi pra frente, o que a gente teve o primeiro foi em 2017, que foi aquele com armadura, que ainda foi uma figura menorzinha, mas eu acho que a Bandai, se lançasse esse Nappa, né, se aí fizesse nos dias atuais, ou pelo menos pegasse esse protótipo, desse umas remodeladas e lançasse dessa altura, eu acho que estaria algo bem legal, bem bacana pra gente mesmo. Bem, colecionadores, agora falando aqui de 2014, tá? 2014 nós tivemos duas figuras do Super Buu, que é algo assim que, pô, até hoje em dia a gente não tem essas versões ainda do Super Buu, que é a versão do Buu Gohan absorvido e Buu Tanks. E cara, falando pra vocês que o molde, ele lembra um pouco o molde novo, né? Do Majin Buu, não é idêntico, mas tem umas pegadas ali, né? Um Majin Buu 1.0. Só que, cara, eu falo pra vocês que pra época tava muito bom, né? E eu não sei porque que a Bandai não lançou esses Majin Buus, porque realmente a saga Buu hoje em dia é uma das sagas com menos personagens que a gente tem. E eu acho que esses dois Buus seriam muito bem-vindos. Eu creio que a Bandai tá demorando demais para fazer. Já podia ter lançado, inclusive, né, dona Bandai? E vamos ver, né, se eles vão lançar, se eles não vão. Mas para mim a escala tava muito boa, muito bacana. Infelizmente é a vida, né? A Bandai olhou assim e falou: não, vamos lançar esse Super Buu agora, por que não? Né? Coisa triste, coisa deprimente. Mas, né, vamos ver aí se nos próximos anos a Bandai não solta esse Super Buu aí, né? O Buhan e o Butenks absorvido. Vamos ver. Não sei, mas eu tô torcendo para que lancem essas figuras. E agora, colecionadores, tem muita figura aqui pro ano de 2015, tá? Então já vou começar logo aqui falando do Jaco, galera. Assim, o Jaco tinha sido mostrado no ano de 2015, que pra mim tava uma figura muito boa. Dá de ver ali, parece que já é um molde finalizado, a figura já tá totalmente finalizada, né? E cara, pra mim eu acho que, pô, podiam ter lançado, né? Se fosse em 2016 ali, eu acho que o Jaco possa ser que ele lance agora, né? Quando o anime voltar com a saga Moro. Quem sabe a Bandai não decide lançar esse carinha pra gente, mas por enquanto não temos nada ainda, né? A gente só tem essas fotos. Até ele do lado do Bills, eu acho que ficou em escala bacana, eu acho que ele ficou legal, né? Infelizmente a Bandai decidiu abandonar o Jaco, né? Coitado. E também em 2015 nós tivemos o Goku do Dragon Ball GT, que, cara, isso daí dava muito bem para ser um SDCC, né, como vocês estão vendo aí, mas, né, vocês estão vendo até a foto dele do lado do Goku Super Saiyajin 4, que o Goku Super Saiyajin 4 a gente sabe que a Bandai já lançou, mas, pô, esse Goku adulto do GT eu acho que seria uma boa, né, se eles tivessem lançado nessa época, né, porque, cara, vou ser sincero para vocês, eu digo que realmente, cara, esse Goku Super Saiyajin 4 tá muito legal, Super Saiyajin 4 não, perdão, galera,
Esse Goku, né, base do GT, ele tá muito legal, tá muito bacana. Dá de ver que a roupa, né, a mesma roupa que eles usaram pro Goku do Renascimento de Frieza. Mas eu digo pra vocês que, cara, eu não sei porque que não lançou. A Bandai, ela ama reaproveitar, ama fazer reaproveitamentos. E quando ela teve chance de reaproveitar para fazer algo que realmente a gente queria, ela olhou assim e falou, não, não vou fazer. Né? E dá de ver que é um Goku bacana, ele podia ter acessórios extras e tal, mas a Bandai arredou o pé, né? Também mostrado em 2015 nós tivemos o Goku Anjo, né? Isso daqui já dá uma certa assim dúvida nos colecionadores, porque tem gente que gosta dessa versão, tem gente que não gosta. A gente teve até um kit, né, do Goku Anjo atualmente. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu acharia uma ideia até que legal, porque o que é que acontece? Você podia comprar esse Goku e simplesmente ter o Goku base, né? Tipo, eles podiam ter feito um mecanismo para você conseguir tirar as asas, e você até podia ter um Goku base para Saga Buu, né? Que era algo que a gente não tem até hoje, oficial pela Bandai, né? O Goku Saga Buu com auréola. Mas assim, cara, não tem muito o que dizer dele, né? Ele quase foi lançado, porque é o mesmo, a mesma figura do Goku base 1.0, só muda que ele tem as asas e o Halo, né? De morto. Só isso, infelizmente, galera. E também mostrado em 2015, né? Temos mais figuras aqui. Essa figura aqui eu achei que, mano, podia ter sido lançado, que é o Vegeta Super Saiyajin 3. Aí você olha e fala, mas áudio já tem o Super Saiyajin 3 do Daima. Mas não, galera. Esse daqui é o Vegeta do Heroes. E eu posso dizer pra vocês, essa modelagem desse corpo eu acho mais bonita do que do Majin Vegeta 2.0. Eu achei a modelagem desse 1.0 mais bonita que o 2.0. E, cara, essa é uma inovação muito top pra linha, né? Porque ele é algo que, pô, ninguém esperava. E quando mostraram, o pessoal ficou muito feliz na época. Eu também, se colecionasse, eu ficaria. E dá de ver que ele tem, né, o Halozinho ali de morto. Mas falando pra vocês que, cara, esse Vegeta tinha tudo pra ser uma ótima figura, né? Tinha tudo, assim, pra ser algo que muita gente ia ter na coleção até hoje. Mas, infelizmente, a Bandai também arredou, né? Podia ser o início do set do Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Xenoverse, que a gente sabe que dá dinheiro, mas a Bandai decidiu não fazer, né? Falar pra vocês que eu gostei da pintura dele. Essa pintura do cabelo eu achei muito bacana, a expressão facial também tava muito da hora. Felizmente só temos essa foto dele, né? Nessa pose. E outras duas figuras que foram mostradas nesse ano, né? De 2015 também, foi o Champa e a Vados. Eu posso dizer uma coisa pra vocês, galera. O Champa e a Vados, principalmente o Champa, cara, tá o mesmo molde do Bills, né? A Vados tá o mesmo molde do Whis, o Champa no mesmo molde do Bills. E eu posso falar pra vocês que, cara, que bacana, que legal essas figuras. Podiam ter lançado facilmente, né? A gente ter outro Deus da Destruição, mas a Bandai não tava querendo trabalhar nesse ano de 2015, né? A gente tá vendo aí, né? Eles trabalharam, mas na hora de lançar ficaram com preguiça, né? Ou seja, mano, isso foi um desperdício de plástico. Mas assim, eu digo pra vocês que isso facilmente poderia ser vendido, isso muita gente ia pegar com certeza. E infelizmente, né, a Bandai arredou pra trás. E falando da Vados aqui, eu digo pra vocês que, cara, ela tá bacana, ela tá legal, né? Falando pra vocês aqui. Tá o mesmo molde do Whis, a única coisa que eu acho que eu não ia gostar ia ser do Saiyot, porque o Saiyot do Whis é um copo, praticamente, né? Tem articulação nas pernas, só que os caras fizeram o copo totalmente... O copo não, o Saiyot totalmente de plástico. E mostrado aqui no ano de 2017, galera, nós temos um negócio aqui que eu achei meio interessante, que é um Karin, né? Eu acho que esse Karin, ele ia vir, né, com um Kid Goku. É a única coisa que eu imagino, porque, pô, é uma estátua, né? Mas a gente teve ele divulgado aqui, obviamente não foi pra frente, né? Mas não tem muito o que dizer dele, né? É uma estatuazinha. E mostrado em 2019, nós temos aqui o Shenlong, que é pra quem reclama de escala, galera. Sim, o Shenlong Dramatic Scale Version. Eu posso dizer uma coisa pra vocês. Cara, esse Shenlong tá bonitão. Só que esse daqui é o único que eu entendo da Bandai ter lançado, porque imagina, se o Shenlong, que o povo fala que é uma minhoquinha, né? O que a Bandai lançou, já é caro, né? Tá beirando aí faixa de 700 a 900 reais. Imagina esse bicho aqui. Cara, esse bicho aqui, ele é gigante. Ele deve ter o que? Eu acho que uns 50 centímetros, né? E eu posso dizer uma coisa pra vocês. 3, 4 pessoas no mundo só ia ter esse bicho aqui. Eu mesmo não compraria, cara. Eu mesmo não compraria. Mesmo se eu tivesse dinheiro. Porque realmente é um negócio assim que... Esse é o único que eu entendo a Bandai ter lançado. Mas assim, a pintura tá fenomenal, né, para 2018, esse projeto ambicioso que eles tinham, se lançasse, meu amigo, com certeza ia dar uma furada de bolha linda. E bem, colecionadores, passando agora aqui pro ano de 2020,
tá? Dizendo pra vocês que não tivemos muita coisa nesse ano. Tivemos apenas um protótipo que a Bandai não anunciou, né? Até em 2020, na pandemia, a Bandai deu um jeito de não ganhar dinheiro. Que isso daqui podia ter saído, velho. Um Vegeta base, né, pra saga Cell. A Bandai podia ter feito, ou pra qualquer outra saga, né, tipo do Super, porque o Vegeta só fica com esse traje praticamente, né. E falando pra vocês que, cara, esse Vegeta eu acho ele muito lindo, velho. Eu gosto dessa Red, eu acho uma figura bacana, acho a figura legal. E quando a Bandai, como eu falo, quando a Bandai pode reaproveitar, a Bandai olhar lá e falar: não vamos reaproveitar, não vamos fazer este Vegeta. Pô, já tava praticamente pronto, era só lançar, acabou, felicidade. Mas não, a Bandai decidiu olhar e falar: não vamos lançar. E bem, agora partindo para 2021, galera. Bem, em 2021 não tivemos muita coisa, também foi só um protótipo, que foi o Mestre Kami do Dragon Ball Super. Falando pra vocês aqui, esse sim tinha que sair, né? Porque, mano, é outro visual do Mestre Kami, né? A gente tá de ver que o protótipo tá bem no protótipo mesmo, né? Mas assim, cara, tava muito bom, velho. Tava bom pra um protótipo, tava legal, tava bacana. Esse Mestre Kami sim eu queria, nessa versão magrinha dele pro Torneio do Poder. Mas infelizmente a Bandai olhou assim e falou: não vamos fazer ele, não vamos lançar. Nem foi pra frente o protótipo, não apareceu nem em outros eventos. Mas eu falo pra vocês que era algo que eu acharia que iria pra frente, né? Ainda mais por ser o Mestre Kami. Mas a Bandai olhou, decidiu não fazer. E infelizmente ficamos, né, na tristeza. E agora, gente, falando de 2022, galera. 2022 nós tivemos 2 protótipos que não foram anunciados, que eu acharia bacana também, que é a Shilai e o Lemon. Por que eu falo isso, galera? Porque assim, cara, a Shilai, né, ela é um personagem importante assim pro Broly, né? Tipo, pô, ia ser legal, ia ser bacana se eles tivessem feito, né, a Shilai e o Lemon. Dava a ver que já estava praticamente pronto, né? Era só lançar, eu acho que o pessoal compraria, pelo menos a Shilai, né? O Lemon eu não sei. Mas eu acredito que, pô, ia ser um trabalho bacana, ia ser um trabalho legal, né? Ia ser algo legal para os colecionadores, ia preencher mais o set Dragon Ball Super Broly, que é um set muito pequenininho ainda. Então, assim, falando para vocês que, cara, se saísse, ia ser bem legal, bem bacana. Ia ser aquelas figuras que eu não creio que seriam Tamashii Web, né? Eu acho que elas seriam mais baratas e tudo mais. E agora, colecionadores, partindo aqui pro último ano, que foi basicamente esse ano, né? O ano de 2025, nós tivemos algumas novidades aí na Tamashii Nations Store, galera. E bem, né? Nós tivemos figuras do Dragon Ball Daima. E olha, falando pra vocês aqui que o Daima pra mim não é aquela obra uau, que incrível, é uma obra ok, né? E nós tivemos, primeiramente vou falar aqui dele, né? Do maior reaproveitamento, a maior descaração da Bandai, que é o Vegeta Super Saiyajin, galera. Que bem, vocês olhando assim, vocês olham e falam: beleza, é a mesma coisa do Vegeta, né? O interessante é o seguinte: o Goku pelo menos muda o molde do cabelo, o Vegeta não, é o mesmo molde, né? Os caras não se deram o trabalho nem de chegar assim: não, vamos pintar, vamos modelar aqui melhor o Super Saiyajin do Vegeta. Mas não, a gente sabe que não é desde hoje que a Bandai faz isso, né? Mas assim, dizer pra vocês que tá feio, não tá. Só que assim, cara, eu não sei se vão sair esses protótipos, tá, galera? Mas como eles não foram anunciados ainda, né, eu decidi colocar aqui no vídeo. Possa ser que saia pra 2026 ainda. Também nós tivemos o Du e o Ku, né? Lembrando, KU, tá? Só lembrando aí. Sim, eu acho que eles estão bacanas, né? Tipo, cara, não tem como eu dizer: não, odeio o personagem por conta da aparência. Não pode, né? Tipo assim, cara, eu acho que eles estão realmente lembrando o que eles foram, que eles apareceram, né, no Dragon Ball Daima. Eu acho que tá bem fiel. E, cara, eu acharia bacana se lançasse, tá? Fazer um setzinho ali, botar mais Majins. Mas, infelizmente, até agora nada, né? Infelizmente, não lançaram eles. Também nós tivemos aqui o Tamagami, né? O Tamagami aqui, um dos 3. E para finalizar aqui, nós tivemos o vilão mais podre de Dragon Ball de toda a história, né? Que foi o Goma. Fala assim para vocês, galera: o Goma é basicamente um Jiren, né? O corpo. E tá legal, tá bacana, né?
Então é isso que eu tenho para dizer para vocês. Esses foram os protótipos que a Bandai nunca anunciou até hoje, tá? Eu decidi fazer por ano porque eu acho que fica um negócio mais bacana, fica um negócio mais legal, até para vocês verem a evolução na questão dos corpos. Então assim, colecionadores, digam aí nos comentários quais figuras vocês queriam que tivessem sido lançados, né, desses protótipos que eu mostrei. Só que se for para você falar, tenta falar o que vocês queriam que tivesse sido lançado na época, né? Vocês acham que assim, que esses lançamentos que não tivemos na época, eles podem ser melhores? Eles estão, beleza, deixa lá no canto mesmo, ninguém quer isso. Então fala aí, colecionadores, o que vocês esperam, né? Acham que a Bandai vai evoluir? Acham que a Bandai vai retornar com esses projetos antigos? Mas então é isso, colecionadores, até o próximo vídeo, até mais, falou e fui. Tchau.